Olá para você que está assistindo esse vídeo neste momento. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Eu sou Pai Henrique de Ogum, sacerdote e mentor dessa grande casa e dessa grande falange de guias, de mentores, de médicos, um grupo muito unidos. Como diz nossa grande rainha, o nosso primeiro ensinamento, a primeira regra é Ubuntu. Nós somos o que somos porque somos todos nós. Se não fosse todos nós, então não seríamos nada. Seja parte da nossa família, desenvolva aí a sua mediunidade. No vídeo de hoje, eu quero contar a história da Maria Padilha do Buraco. Existe até um ponto, né, que diz bem assim: é no buraco que a Padilha mora, é no buraco que a Padilha vai morar. É justamente esse ponto, todo mundo acha que é da Maria Padilha das Almas, né? Mas esse ponto não é da Maria Padilha das Almas, né? Porque a Padilha das Almas, ela mora em cruzeiro, ou seja, aonde tem um cruzeiro, né? Um encontro de 4 caminhos, interdimensional ou não, ela está, né? E já a Maria Padilha do Buraco, ela tem 2 significados e são 2 lugares que ela trabalha. A Maria Padilha do Buraco trabalha em Calungas, né? Porque as covas são buracos interdimensionais, né? E também aonde abre-se fendas, ou seja, posições de luas, né? Então, se você faz um ritual baseado na lua para que a fenda se abra, você consegue também a comunicação com ela, ou seja, ela é uma bruxa, né? Uma feiticeira, uma mandingueira. Então ela faz essa renovação, né, de astral, né, essa elevação de energia. Então eu vou fazer um vídeo sobre as características dos médios também para poder entender, né? Então ela recebe aonde? No cruzeiro, né? Ou seja, na calunga, pode ser atrás ou na frente. Também em covas, né, que são mais fortes ainda. Mas o cruzeiro também é uma fenda tridimensional, né? Então ele, com orações, com rezas, o portal vai se abrir e ela vai receber a oferenda, né? Já aconteceu de ela não receber, né? Ou seja, de não conseguir abrir a fenda, né? Teve uma vez que aconteceu uma coisa muito louca, né? Eu não gosto, na realidade, de fazer oferendas para entidades que eu não trato, né? Ou seja, eu sou um pouco meio avesso, né? Em ficar tratando guias que não são meus, né? Em ficar fazendo trabalhos com eles, porque depois eles colam em você e eles te cobram espiritualmente falando, né? Então, aconteceu de eu chegar a fazer uma oferenda para essa pombagira. E a fenda não estava se abrindo, né? Porque você sente, né? É uma luz que se abre, ou é uma palavra que aparece, uma pessoa que dá um recado, né? Um mendigo de rua, um guarda municipal, uma coisa aparece, acontece que você vê a fenda, né? Ou seja, você começa a sair do parâmetro, né? E essa fenda não se abria, e eu falei assim, né, putz, né, um trabalho tão caro, eu vou me incomodar porque não vai dar resultado, né? Então veja, por isso que eu não gosto de fazer com pombogira que não é minha, né? Eu não trabalho com pombogira do buraco, então eu não tenho ela sentada, não tenho um portal de comunicação com ela. Então eu teria que abrir uma fenda, né? Aí aquela loucura da cabeça toda, maluquice, aí não abria aquela fenda, mas que porra, né, que sacanagem, né? Aí quando eu falei porra, sacanagem, caiu a ferramenta da minha Padilha, né? E aí furou meu dedo, né? Fez um cortezinho no dedo, né? Pequenininho, e começou a sangrar, porque a gente tem muitos vasinhos sanguíneos nas mãos, né? Por causa das articulações, então sangra demais, né? E aí quando começou a sangrar, caiu no padê da moça. Quando caiu no padê da moça, tchá, mas veio na hora aquela luz de cima pra baixo, bem em cima do padê, assim, ó. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, está amarrado e repreendido. Brincadeira, não falei isso não, mas eu dei risada, né? Ai, porque eu falei assim, né? Pronto, abriu a fenda, né? Foi com sangue mesmo. Então fazer o quê, né? Dei meu sangue no trabalho, hein? Olha, mas o trabalho deu, acho que
12 dias ele fez efeito, né? É muito rápido mesmo. Mas a pessoa já se sentiu emantada, né, energizada desde o primeiro dia, né? Mas, né, para trazer o bofe, daí demorou 12 dias. Então foi uma loucura da cabeça, assim, uma coisa que é fora do comum, né? O que eu vou dizer dessa pombogira? Eu vou contar a história dela, né? Porque na realidade eu não tive a visita dela, mas eu tive um desdobramento de que me conduziria a fazer o vídeo, né? Ou seja, para quem ainda não sabe o que é um desdobramento, nós trabalhamos com isso na casa de Padilha 7, por isso que nós trabalhamos à distância. No ritual de iniciação é feita uma oração linda, maravilhosa, né? Essa oração está aqui numa playlist chamada Orações Diretas, né? Procura a oração da iniciação, linda, maravilhosa. Padilha fechou, lacrou, como diz a minha amiga, né? Lacrou a oração. Então a oração, ela justamente fala muito do desdobramento, né? Que a pessoa tem que ter isso, ter aquilo. Então esse desdobramento, ele é interdimensional, né? Ou seja, às vezes nós não lembramos do desdobramento. Por exemplo, eu não lembro nada, exatamente nada, do que eu desdobrei essa noite. Mas eu sei que eu desdobrei, porque eu levantei com várias partes do corpo marcada, né? E também levantei com hematoma, né? E quando é assim, eles apagam da nossa memória, porque é mais seguro pra gente esse estado, né? Então, o que acontece? Apagando-se da memória, a gente acaba conduzindo o processo espiritual melhor, porque o nosso espírito, quando ele vem, nós de memória podemos não lembrar, mas o nosso espírito tem uma função, então ele vem para fazer uma função, aí ele conduz você exatamente inconsciente de fazer tais atitudes, né? É o dia que você acorda com vontade de fazer alguma coisa, sabe? Ai, tô para fazer isso, tô para criar aquilo, tô para fazer aquilo. Então é o dia que as coisas se transformam, entendeu? Dentro disso começa a surgir todo um parâmetro de vida, né? Então vamos entender a história dela, que eu passei em desdobramento, né? Essa pombogira do buraco, ela ganhou essa nomenclatura, ou seja, ela é muito velha, mas velha mesmo, porque ela ganhou essa nomenclatura quando foram enterrados os primeiros corpos debaixo da terra, ou seja, abrir buraco e colocar corpos, né? Ou seja, aí eles descobriram que o enterrar trazia uma sensação boa, né? Por exemplo, que triste, né? Esse sentimento que eu estou sentindo. E aí era um sentimento de tristeza. Então eu escrevia no papel o nome da pessoa. Geralmente eles usavam aquelas tintas, né? Então eles escreviam a dedo. Então eles faziam com a digital. Então hoje, para você fazer esse ritual, você teria que fazer também com essa tinta, né? Ou seja, como se fosse aquelas tintas de carimbo, de digital. E você precisa pregar as suas digitais, né? Ou seja, pelo menos do indicador e do polegar, para você poder trabalhar essa energia. Então você enterra esse sentimento, né? E por incrível que pareça, né, esse sentimento, quando chove, tem que esperar chover. Por isso que existe aquela coisa da dança da chuva, né? Uma prece para chuva, ou seja, precisa desaguar, né? Então, quando chover e derreter aquele papel, o seu sentimento será levado, né, pelas águas abaixo e renovado e restaurado. Então é muito interessante esse ritual, e isso eu passei num desdobramento, né, sobre questões que eu deveria ensinar para as pessoas que trabalham com essa pombogira. Ou seja, se você assentar ela, você tem as condições de você abrir buraco, né? E você trabalhar dessa forma, ou seja, tudo que você fizer dessa forma, você escreve digitalmente, né? Ou seja, né? Não digital no sentido tecnológico, no sentido dos dedos, das mãos, tá? Que ela vai atender você mais rápido, né, nisso. Ou seja, é muito mais fácil do que abrir uma fenda no espaço, entendeu? Por causa da lua, né? Então, claramente você só vai precisar que chova, né? Reza para que chova. Então, você fazer isso vai
mais rápido. Abre buraco, coloca o que você quer. A pombogira vai tender mais rápido, porque ela, aonde abre-se buracos, fendas, ela consegue trabalhar, né? Por causa disso. Então, para abrir uma fenda num buraco, tem que chover, tá? Então, você abre o buraco, depois que chove, essa fenda será aberta e aí ela vai levar a sua resposta para o mundo espiritual e resolver. Então, ela é rápida nesse sentido. Então, tô dizendo aí a forma que ela trabalha, né, para você poder entender, porque ela é muito curiosa, né? E aí existe também pombogiras do buraco, que são iguais, mas a Maria Padilha, ela é mais antiga, né? Ou seja, dentro das linhagens, né, quando começou a existir, quando as Padilhas começaram a vir para a Terra, reencarnar, né, milagrosamente, então as pombogiras do buraco, elas eram responsáveis para o trânsmite, né, da mensagem espiritual para o mundo carnal e assim vice-versa. Então elas vinham vinculadas e a pombogira do buraco teve uma grande missão quando as Padilhas que tiveram em terra, que foram as rainhas, princesas, né, plebeias, enfim, elas começaram a trabalhar juntos nesse propósito. Era toda uma equipe de Padilhas, né? Elas começaram a governar o mundo de fato, né? E essa pombogira do buraco, né, a Padilha do buraco, teve grandes chances de vida, de evolução, e ganhou, né, com certeza. Então, a primeira vez que ela passou pela Terra, né, ela veio da segunda dimensão muito inferior, né, então ela se sentia uma primata, né, pode-se dizer assim, como uma mulher muito antiga, sem costumes evolucionais. Então ela tinha uma coisa meio indígena, meio temperamental, assim, de antiguidade, uma coisa assim que não seria nem de época, né? Seria uma coisa bem assim, canibal mesmo, bem indígena, né? Ou seja, bem assim, fora da ordem, né? Fora do ano, fora do contexto espiritual, né? Uma coisa meio maluca na realidade. Mas isso, de fato, ela sempre vai acontecer, né? Isso, de fato, sempre vai existir. Então, é normal esse processo de encantamento. Então, ela foi, assim, de tribos, né? Como uma Índia Potira, uma Índia Jurema. Então ela foi assim uma Índia forte, né? Na época não se denominava Índia ainda, né? Mas mais ou menos para você entender o formato que ela tinha, acho que o mais correto seria declarar uma Índia, né? Mas na época eles chamavam de povos, né? Então eles falavam meu povo, ou seja, nem tribo não era usado naquela época, né? Era mais uma questão de organização assim, por sobrevivência, né? Então, a questão de sobrevivência, ela era grande ali naquele parâmetro, né? Então eles descobriam coisas da terra, coisas do ar. Foi quando foi descoberto o fogo, né? Ou seja, a pele do animal que poderia ser usada, né? Então, geralmente, ela não gosta muito de frangos, frangas, galinhas, galos. Não que ela não aceite, mas ela já prefere animais que tenham mais pele, né? Como, por exemplo, o bode, a cabra, né? São mais fortes, né? E isso se ela não pedir um bicho super exótico, mas aí, né, você vai se quiser lá com o Xangô, porque você tem que respeitar uma norma de leis atuais, né? Porque Xangô é a lei atual. Já que estamos falando de orixá, é importante dizer de que orixá ela vem, né? Como é de fendas, né? O correto, né, seria que ela viesse pelas qualidades de Iroko. Como ninguém faz, provavelmente ela venha nas linhas de Exu. Mas é possível que ela venha, por exemplo, na Yansan, na Oxum, mas são raras as que aparecem nessas nomenclaturas, tá bom? E se ela vem com você trabalhando, não significa que ela venha diretamente do orixá da sua coroa. Pode ser um orixá de herança, né? Então, por isso que às vezes não bate, né? Só que se você tiver um orixá diferente, ou seja, estiver consagrando um orixá diferente do que ela deveria vir, que é Yansan, Oxum, né? Raras às vezes, mas mais comum Iroko e Exu. Então, se você não tiver esses orixás, você vai ter pouca força com ela. Então, provavelmente você vai ter um outro Exu ou Pombogira que vai tomar a frente. Ela será uma linha de trabalho quase que opcional,
né? Mas por ela ser Padilha, ela vai fazer o terror na sua vida, né? Então seria essa a primeira história dela. Lógico que tem espíritos por aí, né, nas linhagens dela, que já foram rainhas, que já foram plebeias, que já foram casadas, que já foram famosas, que já foram cantoras, bailarinas, dançarinas, atrizes. Tem de tudo, entendeu? Tem aquela que casou com o sapo, com a perereca, tudo isso aí tem e é verdade, porque cada espírito tem uma particularidade, né? Óbvio. Por exemplo, quantas encarnações eu já tive? Né? Eu não fui viado em todas as minhas encarnações, não. Já fui mulher, já fui homem, né? Já fui bom, já fui ruim, entendeu? Já curei pessoas, já matei pessoas. Então, né, a gente tem várias histórias dentro do nosso eu, né? O nosso espírito, ele é antigo, ele é velho, ele trabalha muitos e muitos anos, né? Dentro desses propósitos. Então, isso que é importante nós falarmos. Então, se a sua pombogira contou uma história de uma das encarnações dela, corretíssimo, não está errado. Não quero que você saia duvidando da sua pombogira, mas eu quero que você entenda a verdadeira essência dela, para saber como trabalhar com ela de verdade. Sugestões de vídeo são muito bem-vindas. Um axé de Casa de Padilha e até o próximo vídeo. Através da cabalística, apométrica e regressão, conseguimos dizer para você tudo o que você fez no seu passado, nas suas encarnações anteriores, com quem você fez pacto, o porquê que você fez esse pacto, o que ganhou com esse pacto e o que já pagou por causa desse pacto. Em qual encarnação que você está, quem foi, o que fez, como fez e o que deixou de fazer em todas as encarnações que você passou. Dizemos também para você sobre todos os seus orixás, ou seja, as suas qualidades como pessoa, física e mental, para entender a sua cabeça. Dizendo assim para você todas as suas características, sejam elas defeitos e qualidades. Também informamos a você alimentos que não te fazem bem, que você não pode digerir. Alertamos a você algo que você pode ser saudável para o resto da sua vida. Basta você seguir à risca todas as normas daqueles alimentos que não podem ser obstruídos, porque o seu organismo não digere e não aceita aquela alimentação, devido aos seus pactos anteriores e também devido à sua criação. Por que que uma pessoa é alérgica a camarão e outras não? Justamente porque cada pessoa é diferente, é usado de elementos diferentes, então não pode comer os mesmos alimentos que outras pessoas. Lembre-se muito bem que isso é uma coisa individual, muito sua e intrínseca. Ou seja, para que isso serve? Isso serve para que você conheça a si mesmo, que é o que falta para muitas pessoas. Conheça a si mesmo e então será um ser humano melhor. Para que serve o seu karma? Por que você tem um karma? Nós explicamos tudo isso a você. Apesar de a regressão ser uma grande curiosidade na vida das pessoas, as pessoas tendem a melhorar muito com as nossas regressões e cabalísticas apométricas. Mais informações, só clicar nesse link abaixo, será direcionado ao explicativo de como funciona, como é, para que serve e tudo mais nos mínimos detalhes. Ou se queira já agendar a sua cabalística apométrica, você pode também clicar nesse link abaixo, será direcionado diretamente ao nosso contato do WhatsApp. Seja muito bem-vindo à Casa de Padilha e até o próximo vídeo.